Olá, seja todo muito bem-vindo no canal de Lições Bíblicas com Rose. Sabe que você sempre é bem-vindo aqui no canal, que você possa nesse canal se sentir abençoado, porque eu creio que a partir do momento que você chega aqui, Deus tem uma palavra para você. E nós estamos na nossa lição de número 2 do primeiro trimestre de 2023. E o assunto dessa semana é sobre avivamento no Antigo Testamento. A nossa leitura de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 14, verso 6. Eu estarei lendo aqui para vocês. Diz assim a palavra do Senhor: E edificou cidade forte em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Amém? Então aqui é a nossa palavra para que nós possamos nesse momento prosseguir aqui a nossa leitura, amém? E já vamos nós aqui para o nosso ponto 2. Vamos. Então, meus amados, nosso ponto 2 da nossa lição diz o seguinte: confissão de pecado e retorno à palavra de Deus. Ponto 1. O chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar do templo estar construindo, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias capítulo 1, verso 3. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. E está em Neemias capítulo 1 e o verso 4, para que você possa estar ali confirmando a palavra de Deus. Vejamos aqui o seguinte: Neemias, ele nos dá aqui um exemplo de um verdadeiro avivamento na vida de uma pessoa. Veja que Neemias, ele estava na casa do rei, ele era copeiro do rei, ou seja, Neemias estava muito bem ali, ele estava na casa do rei como destaque. Mas veja que quando Neemias, na nossa leitura, ele ficou sabendo que o templo que estava reconstruindo e os muros estavam ali sendo derrubados e as portas pegando fogo, então ele ficou muito angustiado no seu coração. Por quê? Porque Israel estava aqui correndo um grande risco de ser destruída novamente. E o que Neemias fez? Neemias foi orar. A palavra de Deus nos lembra, diz que Neemias foi orar ao Senhor por 4 meses. Durante 4 meses, Neemias estava orando em lamentação. Isso quer dizer oração em lamentação é muito mais do que oração. Ele estava se derramando ali em choro, em humilhação, em perdão, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus misericórdia. Ele queria de Deus uma resposta para Deus direcionar ele o que ele tinha que fazer para que aquilo não acontecesse, né? Então nós vemos aqui um exemplo de um grande avivamento na vida de uma pessoa. E estamos falando de avivamento porque a lição ela é a respeito de avivamento. E às vezes nós oramos 30 minutos e nós quer que o avivamento aconteça na nossa vida. Nós achamos que o que eu estou pedindo e o que eu estou precisando já vai acontecer. Mas nós vemos aqui no caso de Neemias, que ele orou durante 4 meses. Não foi 4 horas não, meus amados. Foi uma oração, uma busca muito profunda com lamentação, para que Deus desse direção a ele, para ele tomar uma decisão. Então nós devemos orar como Neemias, até obter resposta das nossas orações. Olha só, Neemias estava buscando avivamento, mas nas minhas palavras eu quero dizer o seguinte: significa qualquer coisa que você está querendo que Deus fale ou lhe dê a resposta, você deve orar até obter a resposta. Quando você ora, Deus vai olhar para nós e vai ver que nós estamos com sinceridade.
que nós realmente queremos que Ele nos direcione. E Ele vem e derrama a bênção para seu povo, como Ele fez aqui com Neemias. Ele trouxe a resposta, como Neemias tinha que proceder. O que ele fez? Se você quer saber, vamos nós aqui para o nosso ponto 2 dessa lição. O nosso ponto 2 diz o seguinte: a confissão de pecados. E faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias capítulo 1, verso 6. Esse foi um dos pontos mais altos da oração de Neemias, na condição de um intercessor. Ele se inclui entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. Neemias confessou mais: de todos nós corrompemos contra ti e não aguardamos teus mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias capítulo 1, verso 7. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. O nosso ponto 2 aqui diz o seguinte: a confissão de pecado. Vejamos, todos nós somos pecadores e nós pecamos constantemente. Nós pecamos em ações, em atitude e em pensamento. Mas nós não podemos esquecer também de passar que não somos os pecadores profissionais. Porque pecar, todos nós pecamos, mas existem aqueles pecadores profissionais que nós diria que seria os que vivem na prática do pecado. Nós pecamos por não vigiar, por falta de cuidado. Então essa é a diferença. Nós não vivemos na prática de pecado. Portanto que há uma diferença entre pecadores profissionais e daqueles que pecam por falta de vigilância, né? Então, com relação aqui a Neemias, ele mesmo, Neemias aqui, ele confessa o seu pecado. Ele está orando diante de Deus, confessando o seu pecado e também os pecados da casa do seu pai. Ou seja, Neemias sabia da casa dele, do pai dele, o povo pecar. E como nós já falamos aí no primeiro tópico da nossa lição, que quem omite o pecado, peca também. Porque tem gente que diz assim: eu não vou, aquele lá vai em pecado, deixa irmão pecar lá, porque cada um diante de Deus vai prestar conta. Mas é o seguinte, nós temos que combater o pecado sim, porque aquele que omite também peca e Deus vai tratar ele como pecador. Então não podemos compactuar com o pecado. Se está pecando, tem que ser repreendido para que Deus abra as portas para essa pessoa, mesmo porque nós quer o bem. Então vejamos que Neemias, suas orações começou dessa forma, pedindo perdão pelos seus pecados. E não adianta pedir perdão pelo pecado, irmão, e não deixar. Quando você pede perdão pelos seus pecados, por algo errado, você não pode mais praticar aquilo, porque você pediu perdão e Deus te deu este perdão. Então você não pode voltar à prática desse pecado, nem de outro, né? Porque agora você é uma nova criatura. E muitas pessoas, eles querem o avivamento, mas quando eles vão orar a Deus, eles estão em forma de alguém que precisa pedir perdão para Deus. Porque antes de nós dobrarmos o nosso joelho para falar com Deus, nós temos que revisar a nossa própria vida, porque nós vamos entrar na presença do Altíssimo. E se o Altíssimo vê você da forma que você se encontra, às vezes toda no pecado, você pode ser até mesmo ali ser castigado. Deus, quando ele direciona para você, ele vê você por completo, ele vai ver tudo. Então, quando nós entramos na presença de Deus,
nós já entra pedindo perdão pelos nossos pecados, porque nós pecamos constantemente, né? Não entrar na presença de Deus é se achando merecedor daquilo que eu vou pedir para Deus, achando que somos melhor. Nós entregamos o nosso joelho em qualidade de pecador, pedindo perdão para Deus, para que Ele possa atender a nossa oração e o nosso clamor. Precisamos confessar os nossos pecados e as nossas falhas diante de Deus. Mas Deus já sabe tudo, irmã Rose. Deus sabe tudo, mas Deus quer ver a tua palavra, a tua boca, como Neemias. Deus, Ele sabe tudo que nós precisamos, mas Ele quer que nós peça. Ele quer que nós abra a nossa boca e confesse, né? Que Ele é quem pode nos socorrer, porque a palavra de Deus diz que Ele é um socorro presente na hora da angústia. Então, quando Neemias ele se coloca aqui como intercessores, ele se coloca como pecador. E existem pessoas que são intercessórias, pessoas que às vezes não vigiam. Primeiro, oremos por nós mesmos, cuida de ti mesmo, diz a palavra, para depois cuidar dos outros. Porque se eu for entrar na presença de Deus, apresentar alguém que está precisando de uma bênção, e como eu estou diante de Deus, nós temos que tomar esse cuidado quando formos falar com Deus, né? É preciso ali agora que o povo buscasse a Deus, né? E confessasse os seus pecados. Neemias se converteu, pediu perdão ao Senhor pelo povo, primeiro pediu por ele, depois pelo povo. E o que Deus fez? Deus mandou o avivamento naquele lugar. Porque Deus está aí para atender aqueles que diante dele e se encontram em posições de receber. E agora nós vamos para o nosso ponto 3 da nossa lição. Não perca esse ponto. O 3 diz o seguinte: o avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica após anos de cativeiro em terras estrangeiras. Além da leitura, explicava-se o significado de cada expressão e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamentos verdadeiros, alegrias e festas. Ali na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém após o exílio. Neemias, capítulo 8, do 1 ao 12. Amém? Veja aqui o avivamento após a leitura da palavra. Neemias, ele pede aqui na leitura para que a palavra de Deus fosse lida e explicada versículo por versículo, para que aquele povo entendesse o que Deus estava querendo dizer. Quando Neemias disse para esse povo aqui que eles tinham que ouvir pausadamente a palavra, o povo estava precisando entender, né, o que estava sendo ensinado. Porque hoje as pessoas estão na casa de Deus, mas eles não estão entendendo a palavra de Deus. E é preciso entender, é preciso ouvir e compreender a palavra. É como ser, meus amados, liberto, como ser avivado. Se nós não compreendemos a palavra de Deus, nós não entendemos a palavra, nós não ouvimos o que Deus quer falar conosco. No Antigo Testamento já existia isso, né? O povo não estava compreendendo a palavra, eles tinham que compreender, ou seja, o povo estava em pecado, ouvia a palavra, mas não estava entendendo. Então, Neemias diz, vai ser explicada com calma, versículo por versículo, pausadamente, para que eles entendam o que é que Deus tem para cada um. Em João 8:32, conhecer a verdade, ela nos libertará. Então, que nós podamos entender, compreender a mensagem do Senhor para nós, amém? E que Deus te abençoe,
que Deus possa estar realmente com as mãos estendidas para você, porque sem Deus nada somos, nada podemos fazer. Amém? Então, ó, fica com Deus. Tchau!